Cara amiga, caro amigo telespectadores, estamos de volta com mais um programa Encontro com Divaldo Franco. Pretendemos abordar no dia de hoje um tema de grande atualidade. Ainda estamos vivendo o clima natalino. As emoções encontram-se exacerbadas. Algumas frustrações, desencantos, perspectivas que não se tornaram realidade. E, ademais, agora o saldo dos abusos, dos usos e de tudo aquilo que não soubemos controlar às vésperas da festividade máxima da cristandade. Então recordei-me de uma problemática que podemos denominar como sendo a ambição desmedida. O ego perturbador, sempre caracterizado pelo desejo de abarcar muito mais do que pode realmente apreender, levou-nos, a muitos de nós, a estados de exorbitância. E, por consequência, o Natal, que é sempre encantador, a festa evocativa da chegada da estrela de primeira grandeza ao orbe terrestre, converteu-se, de alguma forma, em motivo de sofrimento, de lágrima, ou as perspectivas não se coroando de êxito dão-nos o reflexo do desencanto. Porque nós desejamos sempre ter, e raramente nos esforçamos pelo ser. Recordei-me de uma bela página que está exarada em um pequeno livro que foi publicado faz muitos anos nos Estados Unidos. E a tradução foi apresentada no Brasil há mais de 30 anos. Trata-se de um opúsculo que foi redigido por um notável evangélico americano da cidade de Anaheim, na Califórnia, o Dr. Robert Schuller. O opúsculo chama-se Floresça Onde Está Plantado. Aí nós já temos a bela colocação do significado da nossa existência. Nós deveríamos ter esse sentido de resignação, não é de adaptação mórbida, de uma aceitação parasitária, mas sim de uma aceitação dinâmica, conforme elabora o conceito Joana de Ângeles. Aceitar, trabalhando pelas mudanças para melhor. E então o Dr. Schuller propõe ao indivíduo um estado de resignação diante da vida, mas uma resignação dinâmica, coroada de bênçãos, de expectativas, de ação. No que ele também coloca, faça acontecer, não espere apenas que aconteça, faça acontecer o bem. E nos seus monumentais discursos na Igreja de Cristal de Anaheim, que atrai até hoje o turismo internacional para ver essa obra monumental de alguns milhões de dólares, onde ele realizava os seus monumentais discursos evangélicos nos domingos pela manhã, ele nos conclama a uma reflexão muito profunda. E esta reflexão profunda, desde há dias que está no meu inconsciente, pedindo-me para atualizar. Vamos agora acompanhar, em outras palavras e outra emoção, o ensinamento do notável Dr. Robert Schuller. Ele conta que numa região da antiga Pérsia, hoje Irã, ali entre os rios Tigre e Eufrates, onde estiveram algum dia a Babilônia, a Assíria, e hoje nós temos bem nesse coração Bagdá, que é o Irã, que está entre os rios Tigres e Eufrates, onde nós temos hoje Bagdá. A proposta daquele homem era muito singular. Ele guardava cabras e deslumbrava-se com a vida simples. Era um homem relativamente cômodo financeiramente. Tinha uma grande propriedade, cuidava dos animais, era pai, estava casado, era feliz. Ele seguia a velha tradição do Corão. Fazer um poema à mulher amada, procriar e, ao mesmo tempo, plantar árvores. Ele havia plantado muitas árvores, havia tido filhos, escrevera poemas de ternura nas areias do sentimento diante das estrelas da afetividade. E agora estava calmo, cuidava das suas cabras. A propriedade era muito ampla e no fundo tinha um córrego que trazia as blandícias agradáveis de uma brisa refrescante. Oportunamente, parou em sua casa um homem santo, daqueles peregrinos muito típicos da antiga Arábia, que saíam de cidade em cidade, aldeia em aldeia, pregando os poemas do Corão.
E então este homem foi recebido com verdadeira gala, porque na tradição religiosa muçulmana, o hóspede é um ser venerando que honra a nossa casa. Mata-se o novilho que está mais bem nutrido, prepara-se uma mesa farta e recebe-se o hóspede com todas as regalias. Assim ele fez em relação àquele homem santo que visitava a sua casa. E o homem santo alimentou-se e logo depois sentou-se comodamente na sala enquanto a lareira crepitava. E na conversa que se fazia natural, ele perguntou ao homem: "Tu és feliz?" Ele disse assim: "Graças a Deus, eu sou muito feliz, porque eu tenho minha mulher, tenho meus filhos, cuido das minhas cabras, também de camelos, já fiz um poema, muitos poemas, aliás, e já plantei muitas árvores, o que significa que eu sou um fiel seguidor de Alá. E por acaso, perguntou-lhe o homem santo, tu conheces diamantes?" Não, nunca ouvi falar a esse respeito. "Pois somente é feliz, meu amigo", disse-lhe o homem santo, "quem possui diamantes." "E o que são diamantes?" perguntou o homem, ingênuo na sua simplicidade. "Diamantes são as lágrimas de Alá, que se consolidaram como pedras preciosas da intimidade da terra, que rutilam e muitas vezes, à semelhança de estrelas, brilham em nossas mãos, nas suas facetas que refletem a luz." O homem ficou sem entender. Era muito modesto e ficou a meditar. E quando o homem santo partiu no dia seguinte, disse-lhe: "Procura conhecer um diamante para que tu sejas feliz." O homem perdeu a tranquilidade. A partir daquele momento, a sua mente era povoada pela ambição de ter diamantes. Afinal, ele tinha tudo, tinha terras, tinha cabras, tinha camelos, tinha família, mas não tinha diamantes. Depois de meditar muito, ele resolveu informar-se de onde se encontrariam diamantes. E veio a saber que os diamantes normalmente são encontrados às margens dos rios, trazidos pelas águas das entranhas da terra, e que eles brilham. Depois, os garimpeiros adentram-se pelas montanhas e vão em busca dessas pedras muito preciosas e de alto preço. Depois que se informou muito, ele resolveu sair à procura dos diamantes. Vendeu a propriedade, entregou a mulher e os filhos a um cunhado para que deles cuidasse, deixou parte da sua herança para aquele período e levou algum dinheiro para a viagem. Então ele esteve ali no Rio Tigre, no Eufrates, depois ele foi ao Ganges, mas ele não podia percorrer as longas planuras da Índia e subir pela cordilheira do Himalaia, onde nasce o grande Ganges. Ele já estava acabrunhado, alquebrado, cansado da vida. E então, nesse cansaço, ele resolveu agora partir para o Egito. E foi no Egito, diante das pirâmides, as águas lodosas do rio, que trazia fertilidade para o solo do país dos faraós, que ele fez a reflexão mais profunda. Estava cansado, debilitado e morreu. Façamos a nossa pausa e logo continuamos. Naturalmente, a família nunca teve notícias dele. E lentamente, desaparecendo o chefe da família, a família diluiu-se na sucessão dos anos.
Aproximadamente uma vintena de anos depois, o homem santo, agora envelhecido, passou pela mesma aldeia, perto da grande cidade, e foi hospedar-se naquela mesma residência. O novo proprietário havia embelezado a propriedade, havia aumentado seu rebanho e recebeu o homem santo com felicidade. Após o jantar, o homem santo perguntou-lhe en passant: "E de quem você comprou esta herdade?" Ele explicou: "De um homem que foi para os rios do mundo para procurar diamantes. E voltou este homem, oh não, a morte o arrebatou em algum lugar, porque diamantes não existem, isto é fantasia." Então o homem santo ficou conversando e olhou inadvertidamente na direção da lareira que estava acesa e percebeu que o lusco-fusco das chamas, o seu brilho, fazia que algumas pedras que estavam na parte superior da lareira brilhasse com pequenos refulgências, pequenos relâmpagos. Então o homem santo levantou-se e perguntou: "Homem, onde encontraste essas pedras?" Tomou algumas delas, conferiu-as à luz das labaredas e foi tomado de espanto. "Onde encontraste estas pedras? Elas são diamantes." O dono da propriedade disse assim: "Diamantes? Isso eu tenho em quantidade infinita. Lá no rio onde as cabras bebem, onde os camelos também bebem." "Homem!" Então ele levantou as vestes, saiu correndo na direção do córrego, levando um archote, sem poder controlar a ambição. E quando lá chegou, que olhou as pedras, algumas delas que se arrebentaram, que tinham facetas praticamente lapidadas pelo atrito com as outras, brilhavam de maneira ímpar. Estava descoberta a maior mina de diamantes do mundo, a Golconda, a célebre mina da antiga Pérsia, hoje Irã. Dali saem os diamantes mais fabulosos do mundo. O Koh-i-Noor, que pertence ainda hoje à coroa do Irã e que foi usado pela Shahinshah, a esposa do Shah, Reza Pahlavi, numa das coroas mais monumentais e ricas. Dali saiu o diamante, o príncipe Orlov, e outros de coroas de muitos países. Aquele homem estava em cima da mina da Golconda e, no entanto, saiu de casa para procurar diamantes fora, onde não poderia encontrar e não encontrou. Em nossa vida, algo semelhante acontece. Temos o tesouro nas mãos e, no entanto, saímos para procurá-lo onde ele não se encontra. Temos uma família equilibrada, o consorte, a mulher, os filhos. E a ilusão nos faz, muitas vezes, adulterar. E na busca da ilusão, pelo fascínio da libido, pela provocação da mídia depravada, por esse estado de desarmonia que toma conta, o indivíduo vai na busca do vapor da ilusão, embriaga-se e destrói a felicidade. A felicidade que ele tinha no lar. O indivíduo tem uma vida equilibrada, programada. Bem, ele não ganha muito, mas ele ganha o suficiente para uma vida digna. E isso é importante. Então permite-se uma conduta irregular, permite-se o suborno, a degradação moral para ter dinheiro e perde a compostura interior. Ele tinha um tesouro nas mãos e jogou fora. Em nossa família, muitas vezes temos irmãos problemas, pais e familiares difíceis, mas isso faz parte do nosso esquema evolutivo. São eles a razão básica do nosso existir e os abandonamos. Quantos indivíduos, depois dos 50 anos, dizem que perderam a vida e querem reconquistá-la agora, repetindo uma adolescência que não existe mais, à base de drogas químicas, para poder aproveitar da licenciosidade moral que graça na Terra. Por isso o Espiritismo, essa doutrina séria e grave, vem chamar-nos a atenção para os valores éticos, aqueles que são os responsáveis pela nossa dignidade, pelos valores eternos, aqueles que transcendem a transitoriedade do nosso vaso orgânico,
aqueles que dizem respeito à nossa imortalidade. Diariamente reflexiono numa longa existência que eu vi passar milhares de pessoas, amigos, menos amigos, inamistosas pessoas e até algumas adversárias pelo seu prazer mórbido, que a morte a todos arrebatou. Recordo-me da infância, que eu considerava indivíduos felizes, porque tinham poder, porque se destacavam na comunidade. E pude acompanhá-los no estado deplorável, na senectude, na enfermidade, ou quando a deusa Fortuna abandonou-os por um momento e deixou-os em uma situação lamentável. Graças a Deus eu pude caminhar, abraçando a cruz da renovação espírita. Digo cruz, porque é ela que alça o indivíduo como uma ponte na direção de Deus, não como instrumento de flagício, que transforma as duas traves em asas para poder alar o indivíduo na direção do infinito. Então o Espiritismo é uma doutrina que nos conscientiza, não somente da imortalidade, mas de como é possível desfrutar da felicidade que está ao nosso alcance. Normalmente, como escreveu Vicente de Carvalho, o poeta brasileiro, a felicidade é um pomo que pomos onde não estamos e sempre estamos onde não a pomos. Ora bem, se a felicidade é essa busca perturbadora de algo que não está conosco e que parece estar além, e quando chegamos mudou de lugar, isto é uma utopia. É exatamente o quadro mítico da ilusão, a fantasia que a nossa imaginação enriquece de belezas até o momento do enfrentamento com a realidade. Daí a ambição é um estímulo para a nossa luta, mas uma ambição calculada, medida, a ambição de ser feliz, a ambição de desfrutar de saúde, a ambição de progredir intelecto-moralmente e até economicamente. Bastar-se com o pouco e não se movimentar para ampliá-lo é acomodação. E todo tipo de acomodação é perda de valores éticos. É necessário que nós aceitemos os reveses da sorte, resignação, as dificuldades da reencarnação, coragem para a luta, mudando esses fatores que geraram a situação por outros, a fim de que o nosso porvir seja abençoado. Neste crepúsculo de ano, à medida em que as horas transcorrem na direção de um novo ano que surgirá, vale a pena refletir. Floresça aonde você está plantado. Se você deseja transferir-se, faça-o e floresça aonde estiver. Permita que a divindade lhe aureole a vida com as bênçãos da paz e da gratidão a Deus, nunca ambicionando abarcar além daquilo que pode conter, porque perde o excesso. A verdadeira felicidade, portanto, consiste em compreender as leis de Deus, aceitá-las e trabalhar para, adaptando-se, promover-se e alcançar aquelas leis que propiciam a felicidade. Vamos fazer a nossa pausa e logo voltamos. Conheça o mais variado acervo de áudios espíritas da internet. São MP3 de palestras de grandes expositores espíritas disponíveis para download. Acesse www.tvc.com/downloads e baixe os MP3 com rapidez e segurança. Hoje temos uma grata notícia. O nobre espírito Manuel Viana de Carvalho psicografou um livro com muito conteúdo doutrinário, ao qual deu nome Espiritismo e Vida. Trata-se de mensagens que ele foi transmitindo nos últimos 10 anos. Aqui estão mensagens relevantes, várias delas profundamente doutrinárias, de exaltação ao egrégio codificador. Foi o nosso presente de Natal para o fim de ano,
Então tivemos a grata satisfação de lançá-lo em nossa casa, neste mês de dezembro. E estamos apresentando ao nosso querido telespectador. Aquele que tiver interesse pode dirigir-se a Leal, cujo endereço eletrônico está abaixo no seu vídeo. Agora nós vamos ter as nossas perguntas e respostas, comentários. Queremos lembrar que nos devem mandar suas perguntas. Teremos muito prazer em as responder de acordo com as possibilidades. Neste momento, nós estaremos com o nosso querido irmão Cláudio Sinotti para entretecermos considerações a respeito do tema abordado. Prazer, Cláudio, mais uma vez conosco. Estive pensando nesse programa que é comemorativo dos 3 anos de programa na TVC, Encontro com Divaldo, de uma avaliação. A partir dessa proposta de Schuller, verificamos que em nosso mundo íntimo existem muitas riquezas desconhecidas. E normalmente há uma tendência do ego de buscar fora essas riquezas. Isso é um mecanismo de fuga? É um mecanismo de fuga e de afirmação da personalidade. Quando a pessoa não se auto-encontra para realizar-se, busca o apoio de fora, porque ele dá uma segurança falsa. O aplauso, os comentários positivos atendem muito a esse estado egotista. E a pessoa sente-se realizada, porém, sempre insatisfeita consigo mesmo. Porque enquanto o indivíduo não se enfrenta, não considera as suas debilidades como naturais, que fazem parte do seu processo evolutivo, trabalhando sempre para superá-las, como recomenda o codificador do Espiritismo, a pessoa está perseguindo as ilusões. Daí não floresce onde está plantado. E perde a possibilidade de construir novas potencialidades do ser, não é mesmo? Sem dúvida, porque essas construções são novas. São hábitos que nós iremos gerar para transformar em costumes do cotidiano. O hábito novo é muito difícil de ser implantado e por isso muita gente desiste das boas ações, dos bons propósitos, porque é impossível, é difícil. Em verdade, não. Não é apenas habitual. E porque não é habitual, encontra resistências. Mas a partir do momento que ele se repete, nós vamos adaptando-nos e o incorporamos à nossa natureza afetiva, portanto emocional, psíquica, portanto intelectual, orgânica, portanto fisiológica, e adquirimos o equilíbrio que nos falta. E me chamou a atenção nessa história de Schuller, porque um homem santo, de certa maneira, indica um caminho. Há uma riqueza no mundo interior. Então, existe também esse processo interno de nossa própria realização da plenitude, onde algo aponta para essa riqueza interna. É verdade. A mim também me chamou a atenção na história de ser um homem santo que estivesse preocupado com valores aquisitivos, valores materiais. Ele deveria falar, por exemplo, das mensagens do Corão, que seriam os verdadeiros diamantes, e não dos diamantes terrenos que infelicitaram aquele ambicioso. Enquanto que o outro, que não levava em consideração essas pedras preciosas que tinham lá, como também ele as teve, de repente adquire a fortuna. E graças a isto o mundo pôde utilizar-se desses diamantes, nem sempre da melhor maneira possível, porque são valores de alto preço que jazem mortos nos cofres, enquanto o mundo estertora da miséria, na fome, pelo egoísmo de alguns poderosos. E o resultado, invariavelmente, é uma ansiedade muito grande nessa busca externa, porque enquanto busca fora, nada preenche. É verdade. Mesmo que seja o maior valor externo, ele não consegue preencher o vazio da alma. E essa é a grande busca da humanidade. Infelizmente, nós somos sempre motivados a viajar para fora, os interesses de fora. Daí, aqui na Bahia, há um ditado muito curioso: a galinha do meu vizinho é mais gorda do que a minha, mesmo que a minha pese mais do que a outra. É a ambição desmedida, é o querer, não é o transformar-se para melhor, é o ter, não é o ser em realidade profunda. Quando nós pudermos identificar esses valores, a vida adquire um sentido psicológico profundo e nós adquirimos a plenitude. E trata-se, de certa forma, Divaldo, do mecanismo de projeção, onde eu só consigo enxergar fora porque ainda não entrei em contato com os valores internos. É o Cristo interno. Aqueles que buscam as religiões fora, os que fogem do mundo para encontrar Deus, nunca o encontrarão, porque Deus está dentro.
Por volta do século IV do cristianismo, somente na área da antiga Turquia havia mais ou menos 30.000 covas, ou lapas, onde se refugiavam pessoas santas para meditar, fugindo do mundo e das suas torpezas. Mas o mundo não é torpe. Ele não é responsável pela nossa indignidade. Nós sim que as elaboramos e as atiramos ao rio caudaloso das paixões que embriagam. Então, fugir do mundo é destruir a vida. E Allan Kardec, com muita propriedade, quando analisa a questão da contemplação religiosa, são vidas perdidas, que poderiam estar a serviço do dinamismo da vida, produzindo. Então, estão adorando Deus, mas como? Um Deus mental e não um Deus emocional. E a porta dos monastérios, ou perto das grutas, eles necessitavam que outros trabalhassem para sustentar-lhes a ociosidade. Então é um crime. É ainda, de certa forma, a busca religiosa externa. Externa, que não preenche interiormente. E por isso, essas doutrinas fomentam as guerras, o separativismo, mantêm os preconceitos, estabelecem as diferenças de classe, aqueles que são os privilegiados, os altos sacerdotes, o povo e a clientela, os fiéis em geral, que são uma espécie, usando uma linguagem muito popular, de bucha de canhão, que desta gente se faz o que se quer. É o grande erro dessa situação. E, de certa forma, acho que é uma época muito propícia a essa avaliação, porque temos aquelas costumeiras listas de programação para o que fazer no próximo ano. E é interessante, Divaldo, porque não vemos uma lista do que eu quero ser no próximo ano. A colocação é perfeita, Cláudio, porque a nossa preocupação pelo fazer é projeção, é conquista de espaço vazio, e pelo ser é preenchimento profundo. Realmente me chamou a atenção a sua colocação, porque fazia tempos que eu não ouvia falar das listas, mas muita gente ainda faz. Raramente assim deixar de ser mentiroso, mudar a minha atitude comportamental em relação à própria vida, tirar da minha pauta a inveja, melhorar a situação do ciúme, adquirir segurança íntima. Essas seriam as promoções do si profundo, através de uma listagem de valores muito fáceis de realizar, e não daquilo que a pessoa pretende adquirir, que normalmente são as listas do progresso material, das conquistas humanas, e que sempre terminam depois do segundo mês colocadas à margem, porque se repetem os mesmos erros, as mesmas paixões. E me chama a atenção também uma colocação do psicólogo analítico James Hollis, que diz que na primeira metade da vida, normalmente, nós perguntamos: o que o mundo quer de mim? E depois de certo tempo percebemos que a pergunta mais importante é: o que a alma quer de mim? É fantástico. Eu me lembro de um caso anedótico. Contou-me um amigo que era da aeronáutica, e é muito interessante porque eu tenho que usar a palavra por causa do jogo de significado, que quando o cadete entra na aeronáutica, ele então pensa que vai salvar o mundo. Como um bom aeronauta, ele vai salvar o mundo. Quando ele se torna tenente, ele descobre que vai salvar o Brasil. Então ele se empenha. Quando ele se torna capitão, ele acha que vai salvar a Força Aérea. E mais tarde, quando ele chega a ser coronel, então ele prefere a reforma. Ele reformou tudo, mas não se reformou a si mesmo. Então ali naquela fase, ele prefere a reforma, a aposentadoria. Porque muitas vezes frustradamente. Isso é o mesmo significado que o mundo quer de mim. Né? E logo depois, o que é que eu poderei fazer pelo mundo? Que é o significado profundo. E vamos chegando ao término do nosso programa, despedindo-nos, prometendo voltar neste mesmo dia, neste mesmo horário, com um novo encontro com Divaldo Franco pela TVC. Cara amiga, caro amigo telespectadores, estamos de volta com mais um programa Encontro com Divaldo Franco.
Pretendemos abordar no dia de hoje um tema de grande atualidade. Ainda estamos vivendo o clima natalino. As emoções encontram-se exacerbadas. Algumas frustrações, desencanto, redigido por um notável evangélico americano da cidade de Anaheim, na Califórnia, o Dr. Robert Schuller. O opúsculo chama-se Floresça Onde Está Plantado. Aí nós já temos a bela colocação do significado da nossa existência. Nós deveríamos ter esse sentido de resignação, não é de adaptação mórbida, de uma aceitação parasitária, mas sim de uma aceitação dinâmica, conforme elabora o conceito Joana de Ângeles. Aceitar, trabalhando pelas mudanças para melhor. E então o Dr. Schuller propõe ao indivíduo um estar, a festa evocativa da chegada da estrela de primeira grandeza ao orbe terrestre, converteu-se, de alguma forma, em motivo de sofrimento, de lágrima, ou as perspectivas não se coroando de êxito dão-nos o reflexo do desencanto. Porque nós desejamos sempre ter, e raramente nos esforçamos pelo ser. Recordei-me de uma bela página que está exarada em um pequeno livro que foi publicado faz muitos anos nos Estados Unidos. E a tradução foi apresentada no Brasil há mais de 30 anos. Trata-se de um opúsculo que foi perspectivas que não se tornaram realidade. E, ademais, agora o saldo dos abusos, dos usos e de tudo aquilo que não soubemos controlar às vésperas da festividade máxima da cristandade. Então recordei-me de uma problemática que podemos denominar como sendo a ambição desmedida. O ego perturbador, sempre caracterizado pelo desejo de abarcar muito mais do que pode realmente apreender, levou-nos, a muitos de nós, a estados de exorbitância. E, por consequência, o Natal, que é sempre encantador, de resignação diante da vida, mas uma resignação dinâmica, coroada de bênçãos, de expectativas, de ação. No que ele também coloca, faça acontecer. Não espere apenas que aconteça, faça acontecer o bem. E nos seus monumentais discursos na Igreja de Cristal de Anaheim, que atrai até hoje o turismo internacional para ver essa obra monumental de alguns milhões de dólares, onde ele realizava os seus monumentais discursos evangélicos nos domingos pela manhã, ele nos conclama a uma reflexão muito profunda. E esta reflexão profunda, desde há dias que está no meu inconsciente,